Na semana passada tivemos a fala da nutricionista, defendendo uma alimentação equilibrada. E essa semana eu trouxe para vocês a fala de uma psicóloga que falou sobre o conceito de saúde da Organização Mundial da Saúde, a OMS, que defende uma saúde em todos os âmbitos da nossa vida, não só alimentar e fisicamente. Nesses próximos dias eu vou conversar um pouquinho com vocês a respeito dessa saúde global, dessas vertentes da nossa vida e como que cada uma delas pode se tornar um pouquinho mais saudável. Eu vou começar falando com vocês a respeito do equilíbrio entre trabalho e família, que é algo muito importante. Nós, seres humanos, somos muito insatisfeitos com o que a gente tem e a gente quer sempre mais, mais. Uma melhor condição financeira, um carro melhor, uma casa melhor, uma escola melhor para os filhos. E não tem problema nenhum você querer mais. O problema está em o que você sacrifica para ter esse mais. E se realmente esse ter mais é necessário. Porque eu digo o seguinte, se você ganhar R$1.000 por mês, você gasta R$1.000. Se você ganhar R$20.000 por mês, você vai gastar os R$20.000. Então esse mais talvez não seja tão importante quanto o que você está deixando de viver. E no trabalho nós fazemos muito isso. Nós deixamos muitas vezes a família de lado por causa do trabalho. Às vezes é necessário. E também não tem problema nenhum você fazer isso por um tempo. Às vezes por uma semana, por um mês, por 6 meses, por um ano, para você chegar numa posição que você deseja ou para você conseguir fazer um trabalho que veio em um volume maior do que o esperado. O que não pode acontecer é que você transforme isso numa rotina. Eu conheço pessoas que deixam de fazer o seu trabalho no seu local de trabalho e levam o serviço para casa. Conheço outras pessoas que deixam para fazer o seu trabalho após o horário de trabalho, no próprio local, mas depois que todo mundo vai embora, porque não consegue se organizar para fazer o que deve ser feito dentro daquele horário. E isso não pode se tornar uma rotina, porque vai estar roubando o tempo que você teria para conviver com a sua família. E se não houver um equilíbrio entre trabalho e família, a sua vida não vai ficar legal. Não adianta você se alimentar bem, praticar uma atividade física, mas se você não tiver um equilíbrio, uma boa relação familiar com seu companheiro, com sua companheira, com seus filhos, sua vida não vai ser uma vida saudável, uma vida equilibrada. Muita gente vai falar assim, muito fácil falar, difícil é fazer. Eu vou te dizer que exige organização, exercício, simplesmente. No início vai ser difícil, mas depois que a rotina estiver instaurada, vai ser fácil. Você não vai nem lembrar como é que era antes. Vou contar um pouquinho da minha história, uma história minha e uma história do meu esposo. Eu fui concursada no estado de Minas Gerais como professora. E lá, os professores têm que cumprir uma carga horária na escola que é chamada de módulo 2. E muitos professores reclamam muito desse módulo 2. No início eu também reclamava. Mas com o tempo eu consegui me organizar de tal forma que eu não levava mais serviço para casa. Enquanto muitos ficavam batendo papo, conversando, eu ia para a sala de módulo 2 e fazia todas as minhas atividades sobrando tempo em casa. E quem é professor sabe que isso é muito difícil, não levar serviço para casa. Eu consegui me organizar, muitos colegas conseguem se organizar dessa forma. Muitos outros perdem esse tempo reclamando, batendo papo e não fazem nada. A outra história é relacionada ao meu esposo, ao trabalho dele. Quando eu tive meu primeiro filho, eu morava no Pará e eu ficava muito sozinha.
Ele ia trabalhar muito cedo e voltava muito tarde. Ele viajava muito. E eu tô contando essa história porque ele conta para todo mundo. E um dia ele chegou em casa, eu estava com meu filho bebê, saindo, umas 19 horas. Ele nesse dia chegou cedo, porque ele normalmente chegava muito mais tarde. E ele me perguntou onde eu estava indo. E eu disse que estava indo na casa de alguns amigos. Ele falou assim, você podia ter me avisado. E eu disse a ele o seguinte, se eu for organizar a minha vida de acordo com os seus horários, eu não vou fazer nada dela. Então, eu não conto com você para nenhuma das minhas atividades. Ele disse que isso para ele sacudiu a vida dele, sacudiu a rotina dele, e ele acordou. Ele começou a desenvolver essa rotina de trabalho dentro do horário de trabalho dele e no local de trabalho dele. É lógico, tem dia que não dá. Tem dia que ele vai precisar ficar até mais tarde, tem dia que ele vai viajar, tem dias que o volume de trabalho é maior. Mas isso não é uma rotina na vida dele hoje. E ele conta que foi a partir desse momento, dessa experiência, que ele acordou. Muitos talvez vão falar assim, não, que mulher egoísta, não pensou no marido que estava trabalhando, mas é que naquele momento ele estava fazendo a rotina de trabalho dele ocupar um espaço que era da família. Isso não pode se tornar uma rotina. E quem me conhece sabe que eu não sou nada egoísta. Se realmente precisar trabalhar até mais tarde, se precisar viajar, eu não tenho problema nenhum com isso. Eu acompanho ele nas mudanças que ele faz pelo trabalho, mas o que ele precisou fazer foi reorganizar essa rotina de trabalho dele para que ele não precisasse ficar trabalhando além do horário, não precisasse levar tanto trabalho para casa. Isso não é bem visto pelas empresas, gente, não é. Por mais que ele faça o trabalho dele dentro do horário dele, no local de trabalho, isso acontece comigo, isso acontece com qualquer pessoa que trabalha, as pessoas ainda vão achar que por você estar saindo no horário, você não está dando o seu melhor. Mas o importante é que você acredite que você está dando o seu melhor. A nossa sociedade ainda é bem machista, no sentido de que o homem trabalha, a mulher cuida dos filhos, da casa e da família. Por mais que a mulher trabalhe fora de casa, ela ainda acumula as funções de mãe, de dona de casa, de esposa e muitas outras funções por aí. E todo mundo acha isso normal. Mas hoje em dia, onde mulher e homem trabalham fora, os filhos, eles ficam sob a responsabilidade dos dois, não só da mãe. Então, a gente chega do trabalho e tem que dar atenção para as crianças, tem que dar atenção para os filhos. Como é que você vai trabalhar até muito tarde, ou então trazer aquele monte de trabalho para casa e dar atenção para os seus filhos que estão ali? O que é importante para você? O que é importante na sua vida? Não existe o que é mais importante, mas sim o que é importante. O trabalho é mais importante, a família é mais importante, a sua alimentação é mais importante, a sua atividade física é mais importante? Não, tudo é importante. Basta você destinar o tempo certo para cada coisa e dar a devida importância que cada uma dessas coisas tem na sua vida. Mas a gente vai continuar falando um pouquinho sobre esse equilíbrio, sobre essa vida saudável. Mas fica essa primeira reflexão. Que importância o trabalho tem na sua vida? Que importância a sua família tem na sua vida? E existe esse equilíbrio entre família e trabalho? Talvez seja a hora de repensar, não é mesmo? Vou ficando